E aí, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês e comentar justamente todas as versões que a gente conhece do nosso querido Ben Green do Coisa. A gente sabe que ao longo dos anos diversas versões do personagem foram apresentadas pra gente nas HQs, mas o fato é que no vídeo de hoje a gente vai abordar cada uma delas e obviamente essa última versão que finalmente a gente pôde ver com o trailer de Quarteto Fantástico que saiu recentemente. O grande detalhe aqui é, a gente não vai ir, a qualidade da imagem tá ruim, beleza, mas o tópico abordado não vai ser esse. O objetivo aqui é a gente fazer uma análise em si das características do personagem, justamente da adaptação do personagem para o live action, beleza? Então vamos lá, a gente começa justamente com o nosso icônico Quarteto Fantástico de 1994. A gente sabe que esse Quarteto Fantástico, a grande tônica em relação a ele é justamente a falta de orçamento. A falta de orçamento para qualquer filme sempre é uma coisa que pesa, porque ela acaba refletindo em algum aspecto do filme, tanto na produção quanto na pós-produção, e esse filme foi justamente um que sofreu muito por isso. Como a gente sabe, a ambientação do Ben Green, essa adaptação dele para aquele live action lá em 94, ela não ocorreu como normalmente ocorre, porque a Marvel de certa forma não estava muito envolvida, né? Vejam que eu abri aspas justamente, porque a Marvel cedeu os direitos para um diretor, o diretor veio ali a passar os direitos para outro diretor, que então assumiu a adaptação, e é aí que a grande cagada aconteceu. Quando a gente tá revendo justamente as imagens desse filme, a gente vê que falta muito em questão de qualidade técnica assim do filme. Mas o grande detalhe é que essa adaptação desse Coisa que a gente tem, por mais que tenha todas as críticas à produção em relação ao filme, é uma adaptação de fato boa. Patrola, por que ela é boa? O que você vê de tão especial nela comparado às outras adaptações que a gente tem? Cara, se a gente vê simplesmente uma análise rasa mesmo, as feições desse Ben Green, as feições desse Coisa do The Thing, essas feições dele são feições muito semelhantes ao que a gente conhece, o que a gente pode ver lá das HQs, Então assim, a gente consegue ter um Ben Green, uma coisa muito fiel aos quadrinhos. Detalhe é, o Ben Green está fiel. Quando a gente tá falando do Coisa, a história não é a mesma, o Ben Green não está parecido, mas o detalhe que a gente tem que deixar aqui justamente é a questão da produção do filme. Porém, os anos avançaram, a Marvel recuperou os direitos justamente em teoria, porque foi pra Fox. A Marvel recuperou os direitos e tivemos então a adaptação da Fox lá dos anos 2000, e que a tônica dessa adaptação não foi só a primeira adaptação, acho que bem feita, de uma equipe justamente de super-heróis, mas também a produção estava muito boa. Esse Coisa que a gente tem, ele não é ruim quando a gente está falando em questão de adaptação, mas ele é muito destoante do que a gente está acostumado quando a gente está falando do Coisa. A gente tem que pensar que o Coisa, ele é parrudo, ele tem essa região aqui, dos seios da face, muito mais projetada para frente, e não é o que acontece com esse Coisa. Obviamente, Patrola, é uma boa adaptação? Sem sombra de dúvidas, mas destoa muito do que a gente espera justamente de ser um Coisa. Agora, quando a gente avança mais uns anos, obviamente que a gente pula a adaptação do Quarteto Fantástico Surpresa Prateado, justamente porque ainda faz parte da mesma série de filmes, então a gente não tem que analisar justamente esse personagem, vamos dizer assim. Porém, quando a gente chega justamente no icônico Quarteto Fantástico de 2015, que a gente tinha até mesmo, o Michael B. Jordan ali interpretando o Tocha Humana, atores muito famosos interpretando, a gente naquele momento criou uma expectativa muito grande, falando, Patrola, então a gente vai finalmente ter o que prometeram pra gente, finalmente vão entregar o que a gente sempre quis? Não, também não foi dessa vez que foi entregue, o nosso sonho de infância, vamos dizer assim, numa boa adaptação. A tônica é, Patrola, no tamanho ele tá muito bom, esse Coisa, um Coisa realmente parrudo, de pedra a gente vê, sim. Na adaptação, em questão de tamanho, de estatura, está muito bem feita. Porém, quando a gente analisa os outros tópicos que são comuns a gente analisar, e aí eles entram justamente nessa tônica, quais seriam esses tópicos? A adaptação do personagem em si. Patrola, o rosto dele tá semelhante? Não, o rosto dele tá totalmente desfigurado do que é o Ben Green.
Vocês têm que pensar que a ideia do Ben Green, e isso é muito trabalhado nas HQs, inclusive a gente viu no trailer que saiu agora, é a ideia de uma pedra. Vocês sabem quando a gente faz esse sinônimo, a pedra não tem emoções, o coração é de pedra? E não é o que acontece com o Ben Green. Ali a gente tem um humano com sentimentos complexos e que é de pedra, né? Então tem a sua face revestida de pedra, o seu corpo revestido de pedra, mas ainda é um homem que está ali. E quando a gente tem, né, essa adaptação de 2015 com esse coisa tão destoante, né? Chega a ficar uma coisa que destoa do humano. E como que destoa do humano, Patrola? É um super-herói? Sim, eu sei disso. Mas a gente tá falando que ele destoa dessa característica humana. A gente não consegue olhar pro rosto dele e identificar como um humano. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? A gente criar uma identificação com a face dele, uma expressão facial. Porque nesse CGI aí, apesar de obviamente a gente também ter poucas imagens de perto do Ben Green, a gente tem justamente uma coisa que não passa pra gente a emoção que deveria passar. Então, com certeza, essa adaptação a gente coloca aí como uma das piores, com certeza. Porém, quando a gente tá falando de adaptação boa, a gente entra justamente na adaptação, no trailer que saiu hoje e justamente com as poucas imagens que o trailer trouxe pra gente, a gente já conseguiu finalmente ver que podemos ter sim uma boa adaptação do arco do Ben Green, né, que vai desenvolver toda a sua história. Para quem não sabe, a grande tônica do Ben Green quando ele se transforma é justamente a sua depressão em relação à sua transformação. Como assim, Patrola? Suzy Storm, né, fica invisível, cria campos de força. Reed Richards, o homem elástico, super inteligente. Johnny Storm, a gente já sabe qual, né, pô, pega fogo, voa. Então a gente tem 3 transformações que são realmente um ganho de poder e que não afetam a sua aparência, né? Então não afeta, digamos assim, a sua própria identificação consigo mesmo. Enquanto Coisa não é assim. Então essa adaptação do Coisa, além, é claro, de ser extremamente semelhante ao canônico dos quadrinhos, né? Justamente aquele Coisa clássico que a gente vê das HQs com esses seios da face que realmente avantajados pra frente, a gente tem a parte emocional do personagem e que é tão interessante. Patrola, tá, mas você fala que a parte emocional é importante, mas o que ela reflete no personagem? Gurizada, a gente vê aquele momento, né, em que o Ben Green tá olhando ali pra televisão e o momento a TV desliga e ele vê o rosto dele. Inclusive a gente pode aí parafrasear, ou nem seria nem parafrasear, mas usar de exemplo quando o Ben Green vê o seu rosto lá no outro Quarteto Fantástico dos anos 2000, quando ele olha no espelho e vê o rosto dele todo transformado em pedra. Então a gente tem justamente, né, essa coisa dele não se vê mais como humano, mas se vê como um ser de pedra. Então vocês veem que a tônica justamente, né, das emoções do personagem com certeza vão ser muito bem trabalhadas e eu não tenho dúvida que a gente vai poder esperar, né, uma adaptação muito legal e muito bacana. Rapaziada, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou!